A internet está caindo. Então, quem são os que se diz? Qual a origem do nome Palestina? O nome Palestina vem de um termo chamado Filístia. Que aí você vai, Filístia, é isso mesmo, filisteus. Mas não se anima muito, porque esses que estão ali não descendem dos filisteus. Eu vou falar para vocês aqui. Por quê? Os filisteus, irmãos, eles não estão ali naquela região sempre. Os filisteus, segundo a Bíblia fala, que esses filisteus são oriundos de um lugar que fica muito próximo à Grécia, chamado de Creta. Então, o povo filisteu, preste atenção nisso aqui, ó. O povo filisteu não são enraizados ali naquela terra. Eles vieram de uma outra região e se estabeleceram ali. Tá ali, viu? Vem do hebraico, ó, são oriundos das regiões indo-europeias lá de Creta. Era um povo guerreiro e ofereceu resistência durante a conquista da terra de Canaã pelos israelitas. Eles eram compostos de 5 cidades, entre elas existia um povo ainda lá que se chamava Gaza, né? Então eram 5 cidades que se juntavam em tempos de guerra para guerrear juntos contra a invasão de outros exércitos. Eles se juntaram contra Israel e prevaleceram durante a conquista. Somente na época, muito tempo depois, eles foram ameaçados por Davi. Depois de passados séculos e séculos e séculos, estavam lá os filisteus no cantinho deles. Somente na época de Davi é que eles vieram a ser afrontados. Ok? Passa mais uma aí. Então, entenderam que o nome vem de Filístia. Filístia era um povo que veio de Creta. Tá bom? Qual a ligação do nome com os árabes que habitam naquela região? Nenhum, irmãos. Não há ligação de filisteus com os árabes. Irmãos, é isso mesmo. Então, por quê? Vou responder com a outra pergunta. Qual a ligação do nome com os dias atuais? Então, já entendemos que Filístia vem lá do outro lado, e agora esse nome, que é uma ramificação de Palestina, tem um significado. Depois da Guerra da Judéia, no século II, o que vai acontecer? Os romanos, para rivalizar, ou seja, para tizicar lá com o povo judeu que perdeu a guerra na batalha, a Massada, o massacre de Massada, que houve uma mortandade, suicídio, né? Todos se suicidaram ali, para não entregar sua vida para os romanos, preferiram o suicídio coletivo. E a destruição do templo em Jerusalém, a destruição dos muros de Jerusalém, foi fruto dessa guerra que aconteceu ali. O que vai acontecer, irmãos? Os romanos disseram assim: agora não vai ser mais o nome Judéia. O nome que a gente vai dar para essa turma aqui vai ser província Síria Palestina. É um exemplo muito tosco que eu vou falar, mas imagina que de repente o Brasil inventa de guerrear com os Estados Unidos. Sabe, vai perder, né? Aí os Estados Unidos vêm aqui e falam assim: vai humilhar, esculachar, o Brasil perdeu a guerra. Agora vocês não vão ser mais chamados de brasileiros, vocês vão ser chamados de argentinos. Vai ser tudo argentino agora. Vai, Argentina, todo mundo vai ser agora com esse código. Não, mas é argentino. Vai ser assim. Eu sei que é tosco, né, irmão? Só para você entender que para eles ali, irmãos, era uma humilhação serem chamados de província Síria Palestina. 2 piores inimigos passaram a denominar toda aquela região. A partir desse momento, todo morador daquela região passou a ser chamado de palestinos. Tinha algum árabe nessa região, nessa época, irmão? Não é isso. Quem é que morava ali naquela região quando os judeus foram massacrados pelos romanos? Os judeus. Só tinha judeu.
Então, a ligação, qual a ligação do nome com os dias atuais? Judeus habitavam naquela região. E se existe um povo que poderia ser chamado de palestino, era aquele que recebeu pela primeira vez o nome de Palestina, que eram judeus. Ok? Passa, irmão. Calma que vamos chegar ao final ali. Ó. Agora, passa mais uma aí. Agora é que a gente vai fechar. Se você não entendeu nada que eu falei, agora você vai entender. Tem uma frase ali muito grande. Você vai entender quem são os que se dizem palestinos. Como nação e povo não existem. Oh, que horrível isso, meu Deus do céu. Como nação, irmãos, por quê? Eles não são um país formado. Ah, mas eles têm uma representação lá na ONU. Tem mesmo. Mas só que eles são, chamado de Estado observador. Eles não têm uma data de nascimento no seu país. Pela ONU, eles são chamados Estado observador. Boa parte dos países europeus, como a Alemanha, a Inglaterra, não aceitam o termo dado que eles são um Estado formado. Então ele não é um Estado. Por quê? Por uma questão muito lógica, irmãos. Em 1948 foi formado o Estado de Israel. Na mesma data que estava marcado para ser estabelecida a data da independência de Israel, deveria ser uma data da independência do Estado palestino. Só que chegou, os árabes não concordaram com aquilo. Não, eu não aceito. Ou é tudo, ou é nada. Então é nada. Então, hoje, aqueles territórios que são colocados como Israel invasor do território da Cisjordânia, Israel opressor, porque ele estabelece, tem um mapa mais para frente que eu vou mostrar. Israel, a faixa de Gaza está aqui, a Cisjordânia está aqui. Israel corta essas duas partes ao meio aqui. Não é igual o negócio que eu falei, não é parece não. Ó, tem aqui a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Israel, eles não têm uma unidade física, essas duas partes, mas são o que seria o Estado palestino. Como eles não formaram, o que acontece? Israel tinha condomínios lá na faixa de Gaza. Em 2005, Israel retira todos os judeus que moravam na faixa de Gaza. Não, deixa essa faixa de Gaza para eles e volta para cá, porque era muito perigoso também morar lá. Na Cisjordânia, Israel não abre mão. Israel fala assim, ó, vamos morar aqui e eu vou dar defesa, eu vou defender os moradores que querem morar aqui nessa região da Cisjordânia. Mas a Cisjordânia não é dos palestinos? Acabei de falar para você, né, irmão? Não. Aquele território, segundo uma nomenclatura da ONU, é um território em disputa. Se você for lá na ONU, você vai ver que assim, vem cá, Cisjordânia é território de que país? Território em disputa. Então, quando você olha no jornal e alguém diz assim, Israel está lá invadindo territórios na Cisjordânia. Mentira, irmãos. Mal contada a história. Porque aquele território é um território em disputa. Não é um território palestino. Ok? Bora, vou passar aqui. Então, ó, quem são esses? Não, volta, querida. Desculpa. São árabes de países vizinhos que migraram para lá pelas oportunidades de melhorias com a chegada dos judeus. Então, quem são os que se dizem palestinos? Árabes, egípcios, jordanianos, sírios. Há uma salada de nações árabes que foram para aquela região da faixa de Gaza para morar ali, para trabalhar no território judeu. A maior parte daqueles que moram na faixa de Gaza, ou uma grande parte, trabalha numa casa de judeu, numa fábrica de judeu. Eles atravessam a faixa de Gaza
para trabalhar no território judeu, depois eles voltam para a sua terra, que é a faixa de Gaza. Então, os judeus são bênção para os árabes ali daquela região. Só não morrem de fome, só não conseguem. Há uma crise humanitária ali naquela região, porque os judeus estão ali, irmãos. Mas isso não é, isso a Globo não mostra. Isso não chega para você, tá? Aí você tem que vir na terça-feira para escutar isso aí. Pode passar. Vai. Esse aí eu vou passar, mas só pode ir. Olha, tem isso tudo aqui para falar, mas não vou falar, né? São para você ver que houve degraus ali até se chegar à criação do Estado judeu. Se você puder, clica ali naquele link azulzinho ali. Isso. Pode clicar aí. Isso é um poema. Pode clicar. Isso é um poema, que aí você já deu um spoiler ali embaixo. Olha. Amanhã fico triste. Amanhã, hoje não. Hoje fico alegre. E todos os dias. Por mais amargos que sejam, eu digo: amanhã fico triste, hoje não. Para hoje e todos os outros dias. Sabe o que é o mais interessante? Foi uma criança que escreveu isso nas paredes de um dormitório em Auschwitz. Auschwitz é um dos pontos, né, de extermínio de judeus na Europa. Então aquela criança possivelmente estava marcada para morrer. E aí ela escreve esse poema: olha, hoje eu estou alegre porque eu estou viva, mas amanhã não sei, mas amanhã eu fico triste. Mas enquanto existiu hoje, para mim, eu fico alegre. Uma criança, irmão, né? Que ensina tanto para a gente. É doloroso imaginar uma criança escrevendo isso, mas ao mesmo tempo, irmãos, olha que sabedoria e que bom que chegou até a gente esse poema, né? Para a gente valorizar, irmão. Está respirando? Então dá glória a Deus, irmão, né? Tá com problema lá nas contas? Ih, irmão, está respirando, irmão. Vai dando glória. Faltou um franguinho lá, um frango assado. Faltou, mas tem um ovo, tem um filhote ali, ó, vai, faz o ovinho. Importante, irmãos, é nós darmos glória a Deus, porque estamos vivos e é Ele que nos fortalece. Ó, passa mais um aí. A câmara de gás em Auschwitz, ó. Ali são marcas, ó, de unhas, né, de pessoas que foram mortas ali pela inalação de um gás venenoso. E ali a gente vê isso, né? Passa rapidamente essa outra aí, ó. Ali são a quantidade de pessoas mortas, né, que foram chacinadas. É brutal, irmãos, quando você vê isso. Mas nós vimos cenas assim, irmãos, recentemente, quando o Hamas invadiu, no dia 8. Eu fiquei chocado quando eu vi aquilo e eu remontei a essa. Fizeram uma vala, tamparam os olhos e iam matando as pessoas, ela ia caindo dentro daquela vala. Pode passar. Ali, aqui tem uma frase ali em alemão, né? Eu não sei ler alemão, mas eu anotei, né, irmãos? Que o trabalho dignifica o homem. Era bem que era um trabalho escravo, mas para eles dizendo assim: ó, vocês estão, o trabalho dignifica vocês aí, né? Até que a morte os separe dessa, né? Eles seriam mortos ali. Ali é na entrada desse campo de concentração de Auschwitz. Agora clica naquela bolinha azul ali, que ele vai voltar de onde a gente parou. Isso, agora avança tudo. Dá tempo da gente colocar um videozinho aqui, aliás, só para... Eu acho que é uns 3 minutos. É isso aí? É. Aleluia. Não vai dar para ouvir, né? Não tem problema. Isso aí também vou passar para vocês. É um vídeo que mostra quando foi chancelado, é um vídeo histórico, a criação do Estado judeu. E aí demonstra aí o ódio que os árabes tiveram com Israel, não aceitando, não concordando a criação do Estado judeu. Pode passar. Não, clica para o lado aí. Não, com a setinha para o lado. Não, aí.
Pode passar, passa. Aí é que a gente está chegando para o fim. É porque... Isso, clica lá isso. Olha o histórico das promessas britânicas quanto à criação do Estado judeu. Vou ser rápido aqui, irmão, só para você compreender como que a mídia não passa. A realidade que Israel perdeu foi muito nos seus territórios. E eles criticam Israel porque ele está reclamando daquela terrinha lá. Vamos avançar que você vai entender. A promessa que foi dada para Israel, isso dos anos aí, 1920, é que a criação desse Estado judeu compreenderia todo esse território aí, irmãos. Era toda a Jordânia, que é hoje, um pedaço da Arábia. Grava bem isso aqui, Então, representava ali muito espaço. Israel é só esse território que está próximo ali do mar Mediterrâneo. Avança mais uma aí. 2 anos depois, Israel perde, irmãos, 77% daquela promessa que tinha dado para eles. Já não deu muito certo, então tu vai ficar só nesse pedaço aqui, que compreendia o que é faixa de Gaza, o que é Cisjordânia, o que é Jerusalém, até as colinas de Golã, lá no norte, ali perto da Síria. Todo esse território seria pertencente para um Estado judeu. Essa foi a promessa dos ingleses, que eram donos daquela terra. Mas vamos ver o que vai acontecer. Pode passar. E aí, em 1947, volta lá. 1947, olha o plano que foi colocado para eles. Onde você vê o marronzinho ali, é Israel. E onde vê o tracejado, é um Estado árabe. Então, ou seja, Israel, ele perdeu, irmãos, nessa história, quase que 80% ou mais, acho que mais de 90% daquilo que havia sido prometido anteriormente para ele. Essa era a promessa da criação de 2 estados. Só que, chegado em 1948, o povo palestino não aceitou. E aí o que acontece? Israel foi colocando as suas áreas de segurança. Pode passar. Aí já é Aí eles voltam lá. Isso. Fronteiras após a guerra de independência. Aí percebe a mudança que aconteceu, irmãos? Veja que a Cisjordânia, que é aquele pedaço ali maiorzinho, e aí você tem a faixa de Gaza, que é um pequeno pedaço, de 40 quilômetros por 10. Pedacinho ali. Esse é o território que ficou, a faixa de Gaza, território de posse do Egito, enquanto o outro pedaço ficou com a Jordânia, depois da Guerra da Independência. Ou seja, quem ficou com essa parte aí não foi nenhum palestino. As nações árabes vizinhas viram a oportunidade, deixa eu pegar esse pedaço aqui da Cisjordânia. A Jordânia, que é esse país que está aqui do lado aqui, o branco ali, está escrito Jordânia, ele tomou posse dessa região em 1949. E o Egito ficou com aquela outra parte. Ok? Então vejam, palestino, os árabes estavam preocupados com o palestino, não estava nada, irmão. Porque se tivesse preocupação, o que os jordanianos iriam fazer? Vem cá, agora vem cá, o palestino, pode apossar aqui da Jordânia, já da Cisjordânia, cuidando para vocês aqui, agora é de vocês. Faixa de Gaza, Egito chegava assim, vem cá, isso aqui é de vocês. Não fizeram. Ficaram anexados aos seus territórios. Passa aí. Depois da Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967, o que tiver de preto ali, irmãos, passou a ser território de Israel. Olha que impressionante. Então Israel pega a Cisjordânia, Israel pega a colina de Golã lá em cima e pega a península de Sinai. Em 6 dias, irmãos, 1967, 6 de junho de 1967 começou a guerra. Irmãos, Israel era para ser massacrado. Mas em 6 dias,
Deus deu vitória sobre todas as nações árabes que vieram contra Israel. Se juntou Jordânia, se juntou Síria, pedaço do Líbano, Egito. Vamos aniquilar Israel. Israel em 6 dias destruiu tudo. É ou não é a mão de Deus, né? Pois é, e ele ainda tomou posse ali da Península do Sinai. Só não foi até o Egito que eles foram bonzinhos, lá para o Cairo. Eles ficaram com a Península do Sinai, a Cisjordânia, tomou posse de tudo. Pode passar. Aí, em 82, foi feito um acordo de paz com o Egito, que devolveu a Península do Sinai, já pertenceu agora, já ficou com o Egito novamente, mas Israel ficou com as colinas de Golã, que é aquele pedacinho amarelo lá perto da Síria, está vendo? Pronto, aquele pedacinho ali é importantíssimo, porque é uma região alta, irmãos. Então imagina um povo inimigo que está vendo todo o teu movimento ali. Então, ó, ele tem, quem está por cima, irmãos, ó, mísseis, não é? Baterias de mísseis ali. Israel foi lá em 60, tomou posse daquilo ali, deu um tapa no Sírio, pegou tudo ali. E até hoje, aquele território que era para ser dos sírios, só tem exército judeu ali. Então ninguém que questione a autoridade de Israel ali, porque vai mexer no vespeiro, né? Passa aí. E hoje Israel é isso aqui, irmãos, né? Esse é o mapa da região. Pedacinho da faixa de Gaza, o tracejadozinho. Aí tem Cisjordânia, que é o que seria, né, o pedaço aí da outra parte da Palestina. E aquela parte lá de cima é a tal faixa de Gaza que eles tomaram, né, dos sírios. Ok? Pode passar. É um vídeo, mas não vou mostrar para vocês. Pode passar. Aí tem algumas guerras e conflitos envolvendo com os árabes. Pode passar. Ó, guerras envolvendo os israelenses. Passa. Pode ir à vontade aí. Ó, 49, 56, 67. Volta aí um pouquinho. 87, 82. Não, 73, que é a guerra do Yom Kippur, que quase que Israel perde, irmão, quase que Israel é aniquilado. Quase porque a mão de Deus mais uma vez interviu. Aí foi o revide. Enquanto Israel, o que aconteceu agora em 8 de outubro, aconteceu nessa época. Eles estavam totalmente desprovidos. Era um feriado nacional, os exércitos estavam todo mundo para sua casa, havia uma possibilidade de uma invasão, mas a Golda Meir, que era uma senhorinha, você olha para ele, você olha para uma vovozinha, mas ela a mulher era a primeira-ministra nesse momento. Ela lutou, batalhou e conseguiu revidar aos ataques. Israel, por muito pouco, irmãos, perdeu a guerra. Por uma estratégia que foi dada por Deus, ela conseguiu cercar um exército inteiro egípcio dentro da Península do Sinai. Eles iam morrer de sede ali, de fome. E aí teve que intervir os Estados Unidos e tal, não sei que, não, vou fazer um acordo e tal. E Israel saiu vitorioso mais uma vez dessa guerra de 73. Aí vem outras guerras e tal, pode passar. Aí tem os grupos terroristas que eu vou só citar para vocês, pode passar. A Jihad Islâmica, que é um grupo da região, pode passar. Hezbollah, que é o tal Partido de Deus, mano, só foi o diabo, né? Capeta. Partido de Deus é o significado dessa palavra, que fica ao norte de Israel. Eles são aliados do Irã, né? Estão a ponto de entrar numa guerra pelo norte de Israel, lá por cima. Pode passar. O Fatah é um grupo mais moderado que existe na região. Então, enquanto você lembra que eu falei de Cisjordânia e faixa de Gaza? Pois é, Cisjordânia. Quem é que controla Cisjordânia? Teoricamente é o Fatah. É o presidente, vamos dizer assim, da Palestina, é um presidente que é desse grupo aí, o Fatah. E lá em Hamas, quem manda
Ou lá na faixa de Gaza, quem manda é o Hamas. Enquanto um grupo manda na Cisjordânia, o outro grupo manda na faixa de Gaza. Pode passar. Aí está o Satanás ali, né? O Hamas, é o grupo mal, né, irmão? Tem que orar muito, irmão. Meu Deus, né? Pois é o grupo aí que dos últimos dias tem se falado muito sobre ele, mas, irmão, todos os anos eles atacam Israel. Dessa forma, foi uma forma mais intensa. Pode passar. E aí, irmãos, estou chegando ao fim. O que motivou o Hamas a iniciar uma guerra com Israel? Tem 4 pontos, irmãos, que a mídia omite. E eu vou trazer para vocês aqui nessa. Olha lá. Acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita. Esse acordo seria firmado algumas semanas após o acontecimento. Esse acordo de paz, Israel já tinha feito em 2020 acordo com 4 nações poderosas árabes. Mas essa nação da Arábia Saudita é um líder naquela região e um líder entre os sunitas. Ou seja, conseguindo um acordo de paz com a Arábia Saudita, seria algo grandioso, né? Seria uma paz duradoura para toda aquela região. E aí, irmãos, o que acontece? O Hamas falou: não, eu não estou querendo crer que eles vão fazer união com Israel. E eles começaram antes que esse acordo viesse a acontecer. Pode passar. A mesquita de Al-Aqsa. Muito pouco se fala dessa mesquita de Al-Aqsa, mas ela é o terceiro local mais sagrado para o muçulmano. Por mais que você conheça aquela imagem ali atrás, que é o Domo da Rocha, essa região toda aí é chamada de Esplanada das Mesquitas. E uma que está nessa posição que eles estão, né, curvados, é onde está a mesquita de Al-Aqsa. A primeira mesquita, tem um local sagrado que é Meca, local do nascimento do Maomé. Medina, que é o local onde ele floresceu. Até aí tudo bem, dá para entender o porquê. Agora, por que Jerusalém e Al-Aqsa é tão importante para o árabe? Porque no Alcorão há uma expressão que fala de uma mesquita distante, onde Maomé teria ascendido aos céus. E onde que é essa mesquita, irmão? Na visão deles, é lá em Jerusalém, é lá na mesquita de Al-Aqsa. Algumas semanas antes, houve uma festa judaica que foi comemorada onde? Aí próximo dessa mesquita. E aí o Hamas já não estava mais aguentando e ele pronunciou-se falando sobre isso. Pode passar. Olha aí, a mesquita de Al-Aqsa não é tão bela, mas é uma mesquita, enquanto o Domo da Rocha é mais um santuário. Pode passar. Até o lençol para fora ali, estendido. E aí há também a intenção da destruição do Estado judeu, a aniquilação dos judeus. Eles não pensam num território palestino, mas a sua intenção é destruir os judeus. Pode passar. E por fim, provocar uma reação que eles sabiam que viriam. E aí, com essa reação, eles usariam como marketing para justamente expor para o mundo as atrocidades de Israel. Eles sabiam que ia acontecer isso. Proibiram os seus moradores de saírem das regiões para que o massacre fosse ainda maior. Israel, onde você já viu numa guerra o país distribuir folhetos dizendo: olha, nós vamos bombardear isso aqui, tá? Então você pode sair. Irmãos, nós moramos numa cidade, irmão, que a defesa civil passa quando está chovendo e diz assim: ó, está interditada essa casa, você precisa sair daí. Tem gente que eu vou ficar, mas fica por conta e risco. As pessoas que lá permaneceram, muitas delas não puderam nem sequer sair das suas casas, porque foram proibidas, impedidas de sair. E aí, essas imagens que rodam no mundo, né, de mísseis caindo sobre aquela região, matando crianças, matando pessoas, só se enxerga o terror
de mísseis sendo lançados por Israel, destruindo. Então, irmãos, a gente precisa abrir a mente e pensar, isso é uma guerra, irmão. É uma guerra. Então, para eles, para os árabes, é uma guerra justa, é a jihad islâmica, é a guerra santa para eles. Enquanto para os judeus eles estão querendo o quê? Defender o seu território e impedir que isso não aconteça mais. E aí por isso que essas atrocidades ali, não sou advogado dos judeus, mas eu gosto do judeu, irmão, e aí eu oro para aquela nação, para que Jesus dê a orientação para eles. Amém, irmãos? Amém. Passa aí, mas eu acho que não vai dar mais. Tem um hino nacional de Israel, mas também não vai dar para ver. Pode encerrar, meu querido. Não, avança tudo. Pode dar um toque para frente, vai lá no final. Queria só terminar lendo esse texto. Aí, esse último aí. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Zacarias 12, versículo 3 ao 5. Todos os que tentaram movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos, e de total demência todos os que cavalgam sobre eles. Abrirei os meus olhos, a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Então os líderes de Judá cogitarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque Yahvé, Todo-Poderoso dos Exércitos, é o seu Elohim, o seu Senhor, o seu Deus. Amém, irmãos? Isso aí é assunto para outra circunstância. Mas o fato é que os eventos que ali se encontram, irmãos, não é guerra de Magog, não é guerra do Armagedon. Quando você olhar para esse sinal, lembre-se, Jesus está voltando. É o início de uma grande perseguição que vai acontecer sobre Israel. Mas ainda não, irmãos, porque o tempo da ira não foi destinado para a igreja. Nós seremos arrebatados. Aleluia. Antes de tudo isso acontecer, irmãos, a igreja é arrebatada. E aí, irmãos, eu deixo aí a palavra escatológica para o pastor de vocês, mas o fato é, irmãos, que quando olharem para a figueira, irmãos, olharem para Israel, é o ponteiro escatológico. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Glória a Deus.